Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos, e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados, como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Nesse 10º domingo do tempo comum, nós contemplamos esse Evangelho de São Marcos que nos chama a atenção a uma reflexão sobre as motivações, ou podemos dizer, os espíritos que motivam a nossa vida. Por isso que hoje, nessa reflexão desse domingo, nós somos chamados a refletir sobre o discernimento dos espíritos, porque existem 4 espíritos que podem se mover em nós. O Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, o Espírito que movia a Jesus Cristo, mas também o Espírito da nossa carne, o Espírito do mundo e o Espírito do demônio pode se mover em nós e nos influenciar diante das nossas escolhas, diante da nossa prática de vida, diante dos nossos ideais. Por isso que é sempre muito importante aprendermos a discernir o que está movendo a nossa vida, o que está motivando a nossa vida. E nós precisamos refletir sobre essas moções interiores para que nós não permitamos com que Satanás, o diabo, Beelzebu, o demônio, venha em nós causar divisões, para que nós não sejamos adversários da obra de Deus, dessa obra que precisa ser realizada em nós e através de nós para a vida do mundo. Por isso que Jesus vai nos chamar a atenção sobre esta realidade no Evangelho de hoje. Se nós olharmos bem, nós vamos ver que Jesus, quando é questionado ou quando aquelas pessoas dizem que é por meio de Beelzebu que ele expulsa os demônios, Jesus ele vai contar uma parábola.
e ele vai falar sobre essa divisão do reino. E ele vai dizer: como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se o reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. E depois ele continua: ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Aqui nós vemos que Jesus Cristo ele nos chama a atenção sobre esse mau efeito desses espíritos que em nós tentam corromper aquilo que é a nossa própria identidade e a nossa vida de união com Deus. Porque Jesus mesmo diz que ninguém pode roubar a casa de um homem forte sem primeiro o amarrar. E é isso que os inimigos da salvação fazem. Eles vão nos amarrando, nos aprisionando nessas circunstâncias da nossa vida, para que a gente não dê passos concretos. Porque o diabo, o demônio, ele não quer nos tirar da igreja. Ele quer unicamente que nós permaneçamos dentro da igreja com uma vida mais ou menos, para que a gente não dê testemunho e, pior, para que nós possamos roubar o testemunho, roubar a esperança através do nosso contra-testemunho para com os nossos irmãos. Assim a gente desanima e desanima outras pessoas também. Por isso que nós precisamos ter em vista e cuidado com esses três espíritos que tentam corromper nossa vida. E eles dão os seus sinais. Por exemplo, o espírito da carne, que é o que é mais latente em nós. Na nossa carne nós temos três desordens. A desordem do desejo de prazer corporal, do desejo de poder, de dominar os outros, do desejo de ter, da ganância, da inveja, da cobiça. Tudo isso está dentro de nós e nós precisamos aprender a perceber essas moções da nossa carne. Depois, também precisamos perceber as moções do espírito do mundo, porque nós estamos imergidos no mundo. Não somos do mundo, mas estamos no mundo. E o mundo ele vem a cada um de nós através das suas ideologias e da moda, porque o mundo ele tenta roubar a nossa identidade, fazer com que nós deixamos aquilo que é a nossa singularidade, a nossa identidade, para que nós possamos viver como os outros, para que nós possamos ser mais um número no meio de uma multidão. Por isso que nós precisamos tomar cuidado com as ideologias. As ideologias, elas estão fundadas sempre em coisas subjetivas. Elas não têm fundamento objetivo. E quando nós se apegamos a coisas que não têm fundamentos objetivos, nós começamos a perder os nossos valores, começamos a perder a capacidade de diálogo, a capacidade de raciocínio e de reflexão sobre a realidade. E nós começamos a viver num mundo paralelo. E a moda faz a mesma coisa, porque o mundo ele tenta inibir a nossa capacidade de raciocinar, de refletir sobre todas as coisas, para usar a nossa liberdade com uma verdadeira responsabilidade. E depois nós temos o espírito do demônio, que vem a nós sempre através das tentações. O demônio, ele unicamente tenta nos distrair do foco, da meta final, que é o reino dos céus, o foco que é Jesus Cristo. Ele quer unicamente que nós tiremos os nossos olhares da meta, para que a gente possa cair num grande egoísmo. E por isso que ele percebe quais são as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, e vai lançando lenha na nossa fogueira interior, para que a gente possa alimentar
dia após dia, as nossas desordens. E assim, quanto mais nós permitimos com que as tentações alimentem as nossas desordens, e nós vamos alimentando as nossas desordens, mais nós nos tornamos escravos da nossa carne, da nossa própria vontade, e não fazemos a vontade de Deus. Por isso que Jesus Cristo também vai falar sobre um pecado que não é perdoado, que é o pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É o pecado de desespero da salvação. Mas esse pecado de desespero da salvação nada mais é do que um fechamento total ao Espírito de Deus em nós. Porque quando nós nos fechamos totalmente ao Espírito de Deus, nós perdemos a esperança do reino dos céus. Nós perdemos a capacidade de confiar na obra salvífica de Cristo. E quando nós vamos crescendo nessas desordens na nossa consciência, nós vamos perdendo a capacidade de um verdadeiro arrependimento dos nossos pecados. E quando nós vamos vivendo essa vida mais ou menos, onde nós começamos a achar tudo normal, nós começamos a nos escravizar a todas essas circunstâncias que nos são oferecidas pelo mundo e pelo demônio, que alimenta a nossa carne. Por isso que é tão importante aprendermos a fazer esse discernimento dos espíritos, para perceber o que em nós está se movendo e como que nós estamos se movendo, por qual e por meio de que espírito nós estamos se movendo, se é o Espírito de Deus ou esses outros espíritos que vão nos impedindo de realmente viver uma vida no Espírito, de fazer a vontade de Deus. Busquemos assim refletir sobre essa nossa vida que está imersa nessas circunstâncias, para que assim nós possamos, aprendendo a discernir bem sobre todas as coisas, possamos corresponder esse grande chamado de Deus para a nossa vida, que é uma vida de sermos movidos pelo Espírito, movidos pelo mesmo Espírito que movia a vida de Cristo sobre esta terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.